Boa tarde, meu povo de Deus. Que maravilha estar com você aqui novamente nesse novo ano. Que possamos agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela nossa família e que possamos agradecer a Deus pela sua presença que nos fortalece e que nos impulsa a caminhar, né, meus irmãos? Mesmo diante de tanta dificuldade, Deus está sempre conosco, nos guiando. Sejam todos bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, que a partir de agora passa a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Hoje, meus irmãos, é 8 de janeiro de 2022. Em Guaçucê já são 14 horas e eu espero que vocês gostem hoje do programa. Que nesse novo ano a gente possa levar até você o melhor, né, meus irmãos? Hoje nós temos como tema a Igreja contra a Escravidão. Espero que vocês gostem. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora o nosso irmão José Rodrigues dará continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a Igreja contra a Escravidão. Como base para o programa de hoje, a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas. Então vamos ver, meus amados irmãos, o que nos diz a Sagrada Escritura lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Nos diz o seguinte: ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Ele vai dizer que inicia os 10 mandamentos dizendo isto. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E no livro de Levíticos, capítulo 25, versículos 38 e 39, nos diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fez sair do Egito, para vos dar a terra de Canaã, a fim de ser o vosso Deus. Se o irmão que vive perto de ti cair na miséria e se vender a ti, não lhe imponhas trabalho escravo. Então aqui ele vai dizer e continua dizendo no versículo 40, considera-o como um assalariado ou agregado, trabalhará contigo até o ano jubilar, então sairá livre. Então, meus amados irmãos, nesses textos aqui que lemos no Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, ele inicia o decálogo dizendo que é o Deus que tirou o povo do Egito, da casa da escravidão. E o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? No parágrafo 62, ele diz o seguinte: depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por intermédio de Moisés, a sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, para que esperasse o Salvador prometido. Então Deus escolhe Israel e faz com ele uma aliança, tirando-o do Egito, da casa da escravidão, que é o que nos disse em Deuteronômio.
No parágrafo 2061, vai nos dizer o seguinte, o catecismo: os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança. Segundo a Escritura, o agir moral do homem adquire todo o seu sentido na aliança e por ela. A primeira das 10 palavras lembra o amor primeiro de Deus por seu povo. Todo homem, por castigo do pecado decaído do paraíso, da liberdade para a escravidão deste mundo. As primeiras palavras do Decálogo, voz primeira dos divinos mandamentos, alude à liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Texto este que está lá em Êxodo 20, versículo 2 e Deuteronômio 5, 6, que foi o que eu li. E vai nos dizer também no capítulo 2414, falando ainda sobre os mandamentos, vai dizer: o sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los e vendê-los e a trocá-los como mercadorias. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais, reduzi-las pela violência a um valor de uso ou a uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas como um irmão, como um homem no Senhor. Então aqui, meus amados irmãos, nós já vemos que a igreja é contra e sempre foi contra todo tipo de escravidão, né? Hoje nós sabemos que há uma escravidão muito mais cruel, onde pessoas de má índole capturam mulheres, homens, crianças, de todo tipo, para escravizá-los, vendê-los, né, para a servidão sexual. Infelizmente é uma chaga na humanidade. Então vamos ao texto, pelo menos a parte desse texto, porque não tem como passar todo o conteúdo no programa. Mas já é uma luz sobre o tema. Então, o cenário, a abolição da escravatura no Brasil ocasionou a publicação de várias obras atinentes ao assunto, portadoras de notícias e documentos poucos divulgados referentes à ação humanizadora da Igreja em favor dos escravos. 3 dessas obras são utilizadas nas páginas seguintes. São elas: do cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, A Escravidão, Convergência e Divergências, a editora Folha de Viçosa, de 1988. A Igreja e a Escravidão, as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, Rio de Janeiro, 1988. E James Balmes, A Igreja Católica em Face da Escravidão, com adendo do cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, A Igreja e a Escravidão no Brasil, São Paulo, 1988. E também já a revista Pergunte e Responderemos,
nas edições 267 de 1983, nas páginas 106 a 132, e na edição 274/1900 do ano 1984, nas páginas 240 a 247, também já abordou o tema Igreja e Escravatura. Então, vamos começar, meus amados irmãos, falando da escravidão no Brasil, né? De como aconteceu, mas para isso nós vamos ver o recuar na história desde lá da África. Então, as tribos da África Ocidental praticavam a venda de homens negros como escravos. Procuravam assim os vencedores na guerra retirar algum lucro da vitória. Trocavam por dinheiro ou mercadoria os adversários prisioneiros. Para estes, era preferível ser vendido como escravo a permanecer sob o domínio de africanos vencedores. Estes tratavam ignominiosamente os vencidos. Então aqui, meus amados irmãos, só neste parágrafo aqui nós já vemos cair por terra a narrativa de que o homem branco escravizou o homem negro. Então já era uma prática na África, ou seja, as tribos africanas, os negros que viviam em guerra uns contra os outros, aquelas tribos, e faziam os prisioneiros como escravos e vendia como mercadoria, como escravos, para quem quisesse comprar. No Brasil, a exploração das minas e demais riquezas naturais sugeriu aos portugueses a procura de escravos na África, coisa aliás que já outros povos, como por exemplo os árabes da Península Ibérica, praticavam para atender aos serviços da agricultura e da indústria, principalmente após Dom Afonso, que reinou até 1453. Os reis de Portugal perderam o controle sobre a importação de escravos, de modo que os colonos portugueses levaram multidões de africanos para a Europa. Consequentemente, também os trouxeram para o Brasil, fazendo negócios altamente lucrativos, tanto para quem vendia como para quem comprava os escravos. Então aqui nós já vemos, primeiro, que as tribos africanas que venciam as guerras já praticavam a escravidão. Então, irmão negro contra irmão negro já escravizava uns aos outros. Também os árabes da Península Ibérica, e que eu saiba, eu não conheço nenhum árabe branca, de pele branca, de olhos azuis. Então cai a narrativa de que estimula esse ódio entre negros e brancos, como se fossem separados, né? Um contra o outro, estimulando um contra o outro. Nós vimos isso ao longo da história, não só do Brasil, né? Como aqui muitos fazem questão de estimular esse ódio de negros contra brancos, de mulheres contra homens, e assim vai, de pobres contra ricos, estimulando o ódio, dividindo o ser humano para que possam conquistar com maior facilidade. Enquanto uns brigam com os outros, outros se aproveitam desta briga. Então, a Igreja não se calou diante de tais costumes. Entre os documentos que o atestam, além dos que já foram citados na revista Pergunta e Responderemos, existe uma carta do Papa João VIII, datada de setembro do ano
de 873, e dirigida aos príncipes da Sardenha, que diz: olha o que diz a carta do Papa João VIII. Então, há uma coisa a respeito da qual desejamos admoestar-vos em tom paterno: se não vos emendardes, cometereis grande pecado, e em vez do lucro que esperais, vereis multiplicadas as vossas desgraças. Com efeito, por instituição dos gregos, muitos homens feitos cativos pelos pagãos são vendidos nas vossas terras e comprados por vossos cidadãos, que os mantêm em servidão. Ora, consta ser piedoso e santo, como convém a cristãos, que uma vez comprados, esses escravos sejam postos em liberdade, por amor a Cristo. A quem assim proceda, a recompensa será dada não pelos homens, mas pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, exortamo-vos e com paterno amor vos mandamos que compreis dos pagãos alguns cativos e os deixeis partir para o bem de vossas almas. Então, aqui nós vemos a carta dirigida aos príncipes da Sardenha do Papa João VIII. Então, a igreja aqui já vai condenando o comércio do ser humano, a escravidão, e vai exortar os cristãos, se comprarem escravos, que os ponham em liberdade. Então cai por terra aqui toda a narrativa de que a igreja nunca fez nada. Mas continuemos. O Papa Pio II, em 7 de outubro de 1462, condenou o comércio de escravos como grande crime. Está em latim aqui, Magnum Icellus, acho que é assim que pronuncia, que é, traduzindo para o português, grande crime. Então, o Papa Pio II condena o comércio de escravos como grande crime. Em 1571, Tomás de Mercado, teólogo de Sevilha, declarava desumana e ilícita a traficância de escravos, tanto mais que instaurava uma luta fratricida entre os próprios africanos, em sua Suma de Tratos e Contratos. Então, esse teólogo leigo lá da Espanha, né, Tomás de Mercado, em sua Suma de Tratos e Contratos, este autor afirmava não haver justificativa para negócio tão infame. Então nós vemos aí já 2 papas e um teólogo leigo condenando a escravidão, condenando o comércio de escravos. Então, as constituições primeiras do arcebispo, agora nós vamos para o Brasil, trazer para o Brasil mais uma vez. As constituições primeiras do arcebispo da Bahia de 1707, mais de uma vez se voltaram para a sorte dos escravos, procurando fazer que os senhores lhe propiciarem ou facilitarem os bens espirituais. Assim, por exemplo, no tocante ao sacramento do matrimônio, rezavam as constituições. Então, olha lá o que nos diz essas constituições. Conforme o direito divino e humano, os escravos e escravas podem casar com outros cativos ou livres, e seus senhores lhe não podem impedir o matrimônio nem o uso dele em tempo e lugar conveniente, nem por esse respeito os podem tratar pior.
nem vender para outros lugares remotos, para onde o outro, por ser cativo ou por ter outro justo impedimento, o não possa seguir, e fazendo o contrário mortalmente, e tomam sobre suas consciências culpas de seus escravos, que por este temor se deixam muitas vezes estar e permanecer em estado de condenação. Dom Sebastião Monteiro de Vide, Constituição, do título 71. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos este bispo, arcebispo da Bahia, colocando escravos e livres como em sinal de igualdade, né? Em patamar de igualdade, fazendo com que seja garantido os sacramentos para estes irmãos. Então ele já coloca aqui como iguais, sejam escravos, escravas, livres ou senhores, mas num patamar de igualdade. Mais uma vez, a igreja na luta contra a escravidão. Meus amados irmãos, agora é tempo de um pequeno intervalo para ouvir uma música, tomar uma água e já já retornamos para o nosso tema de hoje. Já retornamos, amados irmãos, como disse antes, era tempo de ouvir uma música, tomar um café, que já retornaríamos. Então, meus amados irmãos, dando continuidade ao texto e ao nosso tema, vamos prosseguir. Deve-se notar também o papel benéfico desempenhado pelas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, cujas igrejas eram pontos de encontro de escravos e livres. Aí cultuavam a Deus e faziam suas devoções, como também exprimiam suas aspirações e deixavam vir à tona seus íntimos sentimentos. Então, agora entre as irmandades, então, vamos lá. Dentre os estatutos dessas confrarias, merecem destaque alguns tópicos, como os seguintes: toda pessoa preta ou branca, de um ou outro sexo, forro ou cativo, de qualquer nação que seja, que quiser ser irmão desta irmandade, irá à mesa ou à casa do escrivão da irmandade, pedir-lhe faça assento de irmandade. No capítulo 1 do compromisso da irmandade da paróquia do Pilar de Ouro Preto. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos um tema que, como eu disse, coloca todos no patamar de igualdade. Então ele vai dizer no capítulo 1 desse estatuto da confraria desta irmandade, né, vai dizer que toda pessoa preta ou branca, de um ou outro sexo, forro cativo, de qualquer nação que seja, ou seja, as etnias africanas ou até aqueles negros já nascidos no Brasil, seja homem ou mulher, branco ou negro, eram como iguais, como irmãos, né? Aqui no Brasil, escolheram como símbolo da luta contra a escravidão Zumbi de Palmares, celebrada 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mas o que nunca foi dito e nunca é dito é que Zumbi dos Palmares, embora lutasse contra os senhores feudais, os senhores brancos que tinham e mantinham escravos, mas também ele, como príncipe africano, se arrogava no direito de também constituir escravos. Então, Zumbi dos Palmares
escravizava seus irmãos negros. No capítulo 2 do mesmo compromisso reza: haverá nesta irmandade um rei e uma rainha, ambos pretos de qualquer nação que sejam, ou os quais serão eleitos todos os anos, em mesa a mais votos, e serão obrigados a assistir com o seu estado às festividades de Nossa Senhora e mais santos, acompanhando no último dia atrás do pátio. Vê-se que nestes textos desaparecem as diferenças sociais, além do que escravos e livres são equiparados entre si, ou seja, não são colocados como iguais, que somos irmãos em Cristo, ou seja, somos iguais. Sejamos homens ou mulheres, negros ou brancos, pobres do proletariado, como alguns incitam contra os ricos que empregam os pobres, ou seja, dão um serviço para que possam garantir o sustento, né? E é estimulado o ódio de classes aqui no Brasil. Descendo através dos tempos, temos uma carta do Papa Pio VIII, enviada ao imperador Napoleão Bonaparte da França em protesto contra os maus tratos infligidos a homens vendidos como animais, ao que acrescentava. Então aqui nós já tínhamos visto 2 papas, bispo e leigos, agora um outro papa, o Papa Pio VII, vai condenar. O que é que ele diz a Napoleão num trecho da carta? Diz o seguinte: proibimos a todo eclesiástico ou leigo apoiar como legítimo, sob qualquer pretexto, este comércio de negros, ou pregar ou ensinar em público ou em particular, de qualquer forma, algo contrário a esta carta apostólica. Citado por L. Conte, a Igreja Católica e o tráfico negreiro, em O Tráfico dos Escravos Negros, nos séculos XV a XIX, Lisboa, 1979, página 337, ou seja, mais um documento citado no livro deste português. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos que ele condena, o Papa Pio VII condena a todo eclesiástico, ou seja, a todo sacerdote, bispo, que apoie, e leigos também, cristãos que apoiem, venham apoiar este tipo de comércio, seja por lucro ou de qualquer outro motivo. Então, o mesmo Sumo Pontífice se dirigiu a Dom João VI de Portugal nos seguintes termos. Então, ele primeiro se dirige a Napoleão Bonaparte, ditador francês, e vai a Dom João, rei de Portugal. Diz no trecho o seguinte: dirigimos este ofício paterno à Vossa Majestade, cuja boa vontade nos é plenamente conhecida, e de coração a exortarmos e solicitamos no Senhor, para que, conforme o conselho de sua prudência, não poupe esforços para que o vergonhoso comércio de negros seja extirpado para o bem da religião e do gênero humano. Então ele vai exortar Dom João a combater o comércio negreiro, comércio de escravos, de negros, e de extirpar para o bem da religião e do gênero humano. Então, o Papa Pio VII também
se empenhou para que no Congresso Internacional de Viena, que ocorreu em 1814 a 1815, a instituição da escravatura fosse condenada e abolida. Então, o Papa Pio VII, além de escrever a Napoleão Bonaparte, a Dom João, para que este se empenhasse em combater o comércio de negros, também vai ao Congresso Internacional de Viena e se esforça para que este Congresso Internacional condene e venha a abolir o comércio negreiro. E isto, meus amados irmãos, nunca foi contado nos livros de história. Pelo menos no meu tempo de escola, nunca foi falado. Sempre se deixou acreditar de que a igreja nunca fez nada, nunca lutou e sempre apoiou o comércio de escravos. E aqui nós vemos neste texto, em trechos do texto, retirado do site da editora Cleofas, que isto não é verdade, meus amados irmãos. É uma narrativa para que mais pessoas deixem a Igreja Católica, deixem de acreditar, percam a fé na Igreja, que sempre pregou contra todo tipo de escravidão, porque Deus, quando chamou o povo de Israel como seu, o libertou do Egito, da casa da escravidão. Então, Deus já tem isso na Sagrada Escritura e a Igreja, como guardiã da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, também nos lembra na sua doutrina, no Catecismo da Igreja Católica, de que todo cristão deve abolir, lutar contra todo tipo de escravidão. Não ódio de classes, nem ódio de negro contra branco e branco contra negro. Então, não é isso. A igreja prega o amor, mas nos colocam no mesmo patamar como irmãos que somos em Cristo Jesus, mas que devemos lutar contra este tipo e esta prática vergonhosa que é o comércio de seres humanos, né? Antes de negros, agora, meus amados irmãos, de mulheres e homens, para praticarem a questão do sexo, né? Vender o seu corpo, que são os cafetões, são as organizações criminosas que traficam seres humanos, tanto para venderem os órgãos, como também para escravizá-los, serem escravos sexuais de outras pessoas. E isso a igreja condena. Então a igreja incentivou as formas de libertação dos cativos, como bem dizia Dom Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro. Provemos que os aplausos tantas vezes dados a quem dava alforria eram aplausos sinceros, nascidos de um coração ansioso de ver a liberdade refugir mais e mais entre homens à sombra da cruz. Carta pastoral anunciando a lei número 2040, de 27 de setembro de 1871, né? A lei onde se libertava os escravos. Acredito eu que esta lei seja do sexagenário, não tive tempo de pesquisar. E o mesmo bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, escrevia em 1871, na sua carta pastoral, aqui já vai citar, né, a lei do ventre livre. Referente à lei do ventre livre, a Igreja Católica alegra-se imensamente à vista do que acaba de realizar-se entre nós, e como não,
Porventura não é a Igreja Católica que deu ao mundo São João da Mata e que aprovou a ordem dos seus religiosos da Santíssima Trindade, cujo fim principal foi resgatar os que gemiam cativo em poder dos sarracenos? Não foi a Igreja Católica que aprovou a ordem dos religiosos das Mercês, instituída por São Pedro Nolasco, com o fim de resgatar os cativos que viviam sob o poder dos infiéis, obrigando-os a um heroísmo assombroso de caridade, ligando-os com um solene voto e assim a se deixarem eles mesmos em ferros como penhora e reféns, se tanto fosse preciso para o resgate dos cristãos. E a Igreja Católica não celebra há tantos séculos, a 24 de setembro de cada ano, a instituição desta heróica ordem religiosa, criada por inspiração de Maria Santíssima, a quem a Igreja reconhece tanti operis institutricem. A pronúncia, não sei, meus amados irmãos, se é correta, é o latim. Ele diz, ótima professora, tradução. E graças a Deus, no quinto dia dentre do oitaviário desta festa, é que a nova lei brasileira foi sancionada pela augusta princesa imperial regente, ou seja, a princesa Isabel. Então, o bispo do Rio de Janeiro vai celebrar, comemorar a lei do ventre livre. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui, neste pouco tempo, em alguns trechos de que nos conta a história da igreja, que a igreja sempre foi contra a escravidão, sempre lutou contra a escravidão. Parte da história nos foi negada nos estudos, nos livros de história que chegam às escolas, pelo menos aqui no Brasil, no meu tempo de aluno e também no meu tempo de servidor. Não se fala da luta da igreja contra a escravidão e, ao contrário, se fala muito, muito de que a igreja apoiava a escravidão. Ou seja, além de negar parte da história, ainda se insinua de que a igreja apoiava a escravidão, fazendo com que nossas crianças venham a ter receio e não queiram servir a igreja, não queiram ser cristãos católicos, né? Mas nós vemos que a verdade sempre aparece e faz cair por terra toda e qualquer narrativa de ódio entre irmãos ou de ódio contra a igreja. Então nós vemos aí neste texto cair toda esta narrativa. E tem muito mais documento, meus amados irmãos. Se vocês pesquisarem no site do Vaticano, com certeza vão encontrar mais documentos sobre a luta da igreja contra a escravidão. Então, deixo aqui o incentivo a vocês, amados ouvintes, que possam dar uma pesquisada sobre este tema, sobre a luta da igreja contra a escravidão. E hoje, 8 de janeiro, nós estamos ainda no tempo do Natal, depois da Epifania. O Evangelho vai nos dizer, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas.
João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui neste texto irmãos que vão discutindo a respeito do batismo que Jesus praticava. Então, João já praticava o batismo de conversão, né? E foi quem anunciou Jesus como Messias. E ele vai dizer que não é o Messias, mas de que é o amigo que se alegra ao ouvir falar das coisas que ele realiza, né? Então, é o noivo que recebe a noiva, ou seja, Jesus Cristo é aquele noivo. E nós, como João, somos seus amigos e devemos nos alegrar com ele, né? E João vai dar uma lição de humildade. É necessário que ele cresça e eu diminua. Muitas vezes isto nos falta nos dias de hoje, né? A humildade. Nós queremos nos elevar, queremos impor nossa opinião, a nossa verdade, e muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, porque a verdade sempre aparece. Então, meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria pela Igreja, pelo Papa, pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelos bispos do Brasil, da CNBB, pela conversão dos nossos irmãos eclesiásticos e nossos irmãos leigos, ou seja, todos nós somos irmãos, como os que estamos no mesmo patamar, né? Eles foram chamados ao serviço eclesiástico e, para tanto, devem defender a igreja, defender a doutrina da igreja e também anunciar para nós esta verdade inegociável. Jesus, presença entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Meus amados irmãos, por hoje é só. Envie-nos sugestões de temas para os próximos programas. Que a paz do Senhor seja com todos. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você, amigo ouvinte, que esteve conosco durante essa hora de programa. Peçamos a Deus que nos proteja nesse final de semana. E não esqueça, meus irmãos, valorize tudo que você tem. Não tenha pressa que as coisas aconteçam na sua vida. O momento certo é o de Deus, Ele que sabe todas as coisas. Nós temos apenas que seguir em frente confiante na misericórdia de Deus. Um excelente final de semana a todos. Um forte abraço. Continue conosco porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e durante todo o dia a programação da Rádio JC Guaçucê está nota 10. Rezemos um Pai Nosso, pedindo a proteção de Deus para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos projetos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.